Queremos dar um bem-vindo a todos, amigos, irmãos, e a paz de Cristo é o desejo da Assembleia de Deus do Correia e do nosso pastor presidente, Gilson Arsênio. Quero convidar todos os irmãos e amigos a abrir a vossa Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5. Até o versículo 12, diz assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Convido os irmãos a fechar os vossos olhos. Vamos fazer uma oração. Deus amado e eterno Pai, Pai de nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Senhor, graças te damos, ó Pai, por mais essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, ó Pai, reunidos e unidos, ó Pai, Senhor, para adorar e glorificar o Teu nome. Pai, toma em Tuas mãos, Senhor, todos aqueles, ó Pai, que irá assistir a esse vídeo. Pai, que irá, Senhor, entrar nos lares do Teu servo. Pai, que venha ser um canal de bênção, que através desse vídeo, ó Pai, de tudo que for feito, do louvor, da palavra, da pregação, ó Pai, Senhor, que venha alcançar vitória, Pai, que venha, Senhor, dar força àquele que está fraco, venha, Senhor, dar, restituir, ó Pai, aquilo, Senhor, que está em falta, Pai, que venha, Senhor, entrar como bálsamo, Senhor, no lar dos Teus servos, ó Pai, dando amor, união, comunhão, ó Pai, Senhor, repreendendo todo o mal, ó Pai. Nós cremos, Senhor, que há poder no sangue e no nome de Jesus para repreender todo o mal, tudo que vem impedir, ó Pai, a vitória daqueles, Senhor, que com desejo e amor no coração estão, Senhor, assistindo esse vídeo e desejam em seu coração, Pai, te adorar neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Queremos convidar a equipe de louvor para adorar o nome do Senhor nessa noite. Glória a Deus. Ministério de Louvor, saúda você que está em casa com a paz do Senhor, amém. Glória a Deus. Glória a Deus, vamos louvar Ele. Que essa canção possa tocar aí na sua casa, possa te tocar aí no teu sofá, que você possa sentir o Espírito Santo. Glória a Deus. Nesse lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos. olhos do meu coração,
eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Diga nesse lugar, tu és real. Nesse lugar, tu és real. Se entrega aí na sua casa. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Cante: se eu me humilhar, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Diga: minha fonte. A minha fonte é o teu amor, a minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Diga mais forte: a minha fonte. A minha fonte é o teu amor, a minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Diga: tu és minha fonte, a minha colheita. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Você pode ser grato, porque Ele é a nossa fonte, a nossa colheita e a nossa herança. Glória a Deus. Exalte ao Senhor na sua casa aí.
Deus. Nós temos um Deus bem presente. Ele está conosco, seja aqui na igreja, seja aí na sua casa. Adore a Ele. Ouça. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Diga: eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Ouça. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Diga: o choro dura. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Diga: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Glória a Deus. Todavia se alegre no Senhor. Estando em casa, estando na rua, tendo que trabalhar, se alegre no Senhor. Em meio a esse tempo de pandemia, se alegre no Senhor.
Glória a Deus. Agradecemos a oportunidade. Deus continue abençoando os irmãos do Ministério do Louvor em nome de Jesus. Irmãos, no livro de Lucas, no capítulo 6, no versículo 38, a palavra diz assim: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos deitarão no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. A palavra, ela é citada por Jesus. Jesus, ele diz, dai. Dai, a palavra dai está dizendo entrega. E nesse momento, eu quero te convidar a semear nesse projeto, a semear nesse ministério, a semear nessa igreja, a tudo que nós estamos aqui proporcionando para que a palavra de Deus venha alcançar mais e mais vidas. E eu quero te convidar, meu irmão, meu amigo, e você que está sendo fiel a todo esse tempo, a todo esse projeto, você continua sendo fiel em suas ofertas, ajudando a tudo que está sendo feito. Estará aqui o número da conta, e eu quero nesse momento orar por você, pelo desejo no teu coração de ajudar nessa obra, em nome de Jesus. Deus amado, nós clamamos, Senhor, em favor dos teus servos, ó Pai, que sentiu no seu coração o desejo pelo teu Santo Espírito de semear nessa obra, de ajudar nesse projeto, Pai, para que mais e mais vidas, ó Pai, venham ser alcançadas, ó Pai. Porquanto, Senhor, nada pode parar a igreja, nada há de parar a obra continua, e nós cremos, Senhor, que esse projeto tem alcançado e há de alcançar mais e mais vidas, e todo aquele, ó Pai, que tem sido fiel nas suas ofertas, Pai, em ajudar, Senhor, nesse projeto, eu peço, ó Pai, Senhor, venha abençoar os teus servos, venha prosperar, venha repreender todo o mal na vida dos teus servos, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Quero convidar os irmãos para louvar mais uma vez, os irmãos do Ministério Louvor. Glória a Deus. Oferte aí com alegria na sua casa. Oferte também louvor e adoração a Ele, comigo nessa canção. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ah, eu sou Teu. Glória a Deus, nome que é sobre todo. Ei. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre nossos olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o
corações do amor que faz mudar o mundo. Peça isso nessa noite, enche nossos corações do amor. Diga: eu vou construir. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Glória a Deus, que essa seja a nossa oração nesses dias. Glória a Deus. Agradecemos a oportunidade. Nesse momento, queremos convidar o presbítero Aleph, da filial da Fazenda Modelo, para trazer a santa palavra nessa noite. Amém, irmãos? Saúdo a todos com a paz do Senhor. Você que está em casa, para louvar e bendizer o nome do Senhor juntamente conosco nessa hora. Grandes coisas o Senhor já tem palestrado nos nossos corações, através dos louvores, através da palavra introdutória, a oferta. Para mim é motivo de muita alegria estar aqui compartilhando a palavra do Senhor com os irmãos da nossa igreja sede. Eu queria te convidar, irmãos, a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jonas. No livro do profeta Jonas. No capítulo 1, que diz assim, verso 2, que diz assim: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarse, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis de diante da face do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, em tua presença, nós te agradecemos por essa oportunidade, Senhor. Nós te louvamos, Jesus, porque esse também é, Senhor, assim como todos os outros dias, de louvar e bendizer o teu santo nome. Pai, que o Senhor possa abrir a nossa mente, o nosso compreendimento, Senhor, para que essa palavra possa gerar frutos, Senhor, em nossos corações, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu queria compartilhar algumas coisas que o Senhor palestrou ao meu coração quanto a essa passagem. A Bíblia e a história de Jonas a gente conhece, você conhece, a gente escuta muito falar, e pela misericórdia de Deus, o Senhor palestrou algumas coisas comigo, que eu quero compartilhar com os irmãos. Primeira coisa que a gente precisa compreender nesse texto e nessa história, é aquilo que você já ouviu várias vezes,
é que a cidade de Nínive, ela era uma cidade extremamente problemática, na qual os seus reis, os seus líderes, os líderes do povo, o rei do povo, tinham por fama tamanha perversidade. E a história vai dizer que era comum que esses reis provocassem tamanhas maldades contra os outros povos e os povos oponentes, né, ao seu reino, ao seu povo. E Jonas, ele é da cidade de Jope, de Tarsis, e existia uma grande rivalidade, irmãos, entre a cidade que Jonas vivia e a cidade de Nínive. Só que olha que interessante, a minha Bíblia, a nossa Bíblia, ela nos deixa e ela nos mostra claramente que o Senhor chama Jonas, o Senhor convoca Jonas para aí então pregar uma palavra e uma mensagem contra a cidade de Nínive. Isso aqui é muito interessante, irmãos, porque a gente consegue entender que o Senhor não está falando para Jonas, olha, você vai lá e vai pregar uma mensagem para que eles se arrependam. Não, você vai pregar uma mensagem contra ela, porque eu vou destruir. A minha intenção é destruir aquela cidade. Entenda isso aqui comigo. Se Jonas, né, compreende aquilo que Deus está falando, né, e ele está ali dentro de tudo aquilo que Deus está propondo a ele, Jonas então deveria se alegrar. A cidade de Nínive tem uma rixa, tem um problema com a minha cidade. Então eu vou com muita alegria falar aquilo que Deus mandou falar, que o Senhor vai destruir aquela cidade. Só que a Bíblia diz que Jonas então fica temeroso. Jonas, então, não quer obedecer aquilo que Deus mandou ele fazer. Por quê? Jonas pensa, os homens lá são perversos. Se eu chego lá e proclamo uma mensagem de destruição, quem vai ser destruído vai ser eu. E aí, Jonas, então, por não confiar naquilo que Deus propôs a ele fazer, Jonas, então, quer fugir da presença do Senhor. Jonas, então, quer fazer aquilo que ele quer e não mais aquilo que Deus mandou ele fazer. Jonas, então, desce a Jope, compra uma passagem para ir para Tarsis. E aqui que começa a saga de Jonas, porque quando nós entendemos que quando nós estamos em Deus, irmãos, nós não vivemos mais pelaquilo que a gente quer fazer, a gente vive pelaquilo que Deus quer que a gente faça. E Jonas, então, ao tentar fugir da presença do Senhor e não fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse, toma, então, em seu coração um outro destino. E aqui começa um problema algumas coisas muito terríveis que começam a acontecer com Jonas. No verso 4 diz assim: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um a seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao lugar do porão e se deitou e dormia um profundo sono. Meu Deus, que negócio impactante isso aqui, para o negativo, né? Porque, olha o que está acontecendo. Jonas, ele entra em um barco. O que eu acho também muito forte aqui, é que o homem que está ali vendendo as passagens, ele não está investigando quem é que vai entrar na embarcação. E se você pega o contexto bíblico, a gente vê que o barco, em muitos momentos, ele é referência e significa a nossa própria vida. E aí é que está. Quem são as pessoas que nós temos permitido que entre no nosso barco, que entre na nossa vida? Porque dependendo da pessoa, logo, se essa pessoa está fora da direção de Deus, virá sobre nós também grandes consequências. E a Bíblia diz que o Senhor, irmãos, a Bíblia diz que os marinheiros começam agora a temer. Preste atenção nisso aqui. Os marinheiros são homens profissionais.
Os marinheiros são homens que conhecem de mar. E o marinheiro que é marinheiro, ele sabe o momento de viajar e o momento de ficar no porto esperando o tempo melhorar. Se aqueles homens, então, entendiam que aquele era o momento de viajar, é porque o tempo era favorável, o clima, o ambiente era favorável. Eles olharam para o céu e viram que dava para viajar. Só que no versículo 4, a Bíblia vai dizer que o Senhor mandou um vento, e aqueles homens começam agora a temer a morte. Cara, isso aqui é muito, muito forte, porque a gente precisa ver quem são as pessoas que estão andando junto com a gente, quem são as pessoas que estão entrando no nosso barco e na nossa vida, para que não possamos, como eu já falei, sofrer as devidas consequências, a ponto, irmãos, que aqueles homens ficam tão desesperados, com medo da morte, que começam a lançar aquilo que eles tinham de material, as suas fazendas, os seus bens no mar, para aliviar o peso da embarcação, para que eles não morressem. E aí é que está, do que adianta eu ter bem, do que adianta eu ter aquilo que é material, se eu estou correndo risco de perder a minha própria vida. E aqueles homens, então, entram e começam a jogar fora tudo aquilo que eles tinham. E o que eu acho interessante aqui, é que o versículo 4, no finalzinho, diz assim, o versículo 5 do início fala assim: temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as suas fazendas para aliviar o peso. Jonas, porém, desceu ao lugar do porão e dormia um sono profundo. Olha só, irmãos, o que a Bíblia está me falando. A Bíblia está me dizendo, está nos dizendo, que Jonas desceu ao porão para dormir no momento que a tempestade já estava acontecendo. Olha só, Jonas, porém, desceu ao lugar do porão. Logo, Jonas observa a tempestade. Cara, Jonas está tão fora da direção de Deus, irmãos, que ele está vendo tudo dar errado. Olha que forte isso. Ele está vendo tudo dar errado, ele está aqui a ponto de morrer, mas ele não está compreendendo o que está acontecendo. Ele não está tendo a dimensão do que está acontecendo, porque ele está fora da visão de Deus. Ele está fora da vontade de Deus. E o dormir aqui está relacionado à dormência. Jonas vai dormir um sono profundo. Jonas vai dormir enquanto os caras estão com medo de morrer. E isso aqui, irmãos, é sintoma de quem está totalmente desconectado com Deus. Isso aqui é sintoma de alguém que está totalmente fora da direção de Deus. No verso 7 diz assim, verso 6 diz assim: e o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Meu Deus, olha só, irmãos, os homens que estão no navio começam a invocar os seus deuses para serem livrados da morte. E aqui você tem um ímpio, você tem um cara que nem conhece a Deus, fala para Jonas, então, faz alguma coisa, vamos lá, se levanta, vamos clamar, porque a gente está perecendo, a gente está morrendo. Olha só, irmãos, estar fora da direção de Deus, estar com a vida ou querer viver aquilo que a gente quer e se afastar da direção de Deus, nos coloca na condição de ser repreendido por alguém que nem conhece a Deus. Olha o que Jonas está passando aqui. Se ele estivesse na direção de Deus, Jonas estaria pregando em Nínive para uma cidade e até mesmo para um rei, dizendo que a destruição viria àquela cidade. Mas agora, por estar distante de Deus, Jonas está sendo repreendido por alguém que nem sequer conhece a Deus. Deus, então, está usando alguém para falar com Jonas que nem o conhece, por estar fora da direção do Pai. No verso 9, diz assim, verso 7, dizia cada um seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Irmãos,
O lançar sorte aqui, a gente vê isso em alguns momentos na Bíblia, no Antigo Testamento. O conceito de lançar sorte é jogar para Deus, olha que forte isso, lançar para Deus aquilo que o homem não tem a condição de escolher. A gente vê que é lançado sorte, por exemplo, para quem seria o sumo sacerdote. Logo, Deus escolhe Arão e a sua geração. A gente vê que é lançado sorte na hora de entregar o incenso no templo, no qual a sorte cai sobre Zacarias. Zacarias vai, então, entregar incenso, o anjo aparece e fala que viria, então, João Batista. Então, lançar sorte no Antigo Testamento tem esse significado. Lançar para Deus, colocar em Deus aquilo que o homem não consegue resolver sozinho. Olha que impactante isso. A Bíblia diz, então, que os homens lançam sorte. Logo, lança para Deus. O que Deus faz? Quem é o culpado? Jonas. Aquele que está fora da direção de Deus. E aí, olha só. No verso 9, diz assim, verso 8. Então lhe disseram, declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a sua? E de onde vens? Qual é a sua terra? E de que povo és tu? Os homens começam então a fazer uma interrogação, uma entrevista, uma investigação sobre Jonas para ver o que estava acontecendo. Alguma coisa está de errado com você. E aí vem o verso 9 e diz assim, e ele lhes disse, eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e disseram-lhe, por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugiam de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Jonas então declara a sua culpa. Jonas então fala para aqueles homens, eu sou hebreu, eu tenho um Senhor que fez todas as coisas, e contou para eles que estava fugindo da direção de Deus. Irmãos, preste atenção nisso, enquanto nós ocultarmos a nossa culpa, as coisas sempre vão andar de mal a pior. Enquanto nós sempre acharmos que nós não estamos fazendo nada de errado, quando na verdade nós sabemos que estamos totalmente fora da direção de Deus, as coisas jamais irão dar certo. E a Bíblia diz que Jonas então declara a sua culpa. O que eu acho interessante é que esses homens que estão lá, irmãos, eles começam então uma operação para tentar livrar Jonas. Os homens começam a remar mais, os homens começam a colocar mais força para tentar se livrar da tempestade, mas tudo isso é feito sem sucesso. Veio o verso 12 e disse, e ele lhes disse, levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar já ia se embravecendo cada vez mais contra eles. Então, clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Aqueles homens tentam ainda se esforçar para não ter que jogar Jonas, e quando eles veem que é a única solução para eles passarem por aquilo ali, é tirar aquele homem que está em desobediência do meio deles, eles clamam ao Senhor e falam, Senhor, nós não queremos fazer isso, mas essa é a única opção. Então eles lançam Jonas e o mar, então, se aquieta. Raciocina aqui comigo, irmão. Jonas, meu Deus, Jonas não quer ir para Nínive, porque ele tem medo da morte, porque ele não quer pregar contra um povo que é perverso. Logo, Jonas achava que ia morrer se ele fosse fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. Só que agora, por estar fora da direção de Deus, Jonas tem em seu coração a certeza de que ele ia morrer. Vou repetir isso aqui. Jonas, até então, achava que ia morrer por estar
fazendo aquilo que Deus mandou ele fazer contra um povo mau. Mas agora, quando ele se vê tendo que ser jogado no mar, ele fala e pensa, agora deu ruim para mim. Agora já era. Irmãos, quem pode nos livrar da mão do Senhor? Porque contra os nossos inimigos, contra a potestade maligna, contra as potestades de Satanás, o Senhor pode nos livrar. Mas quem pode nos livrar das mãos do Senhor quando nós estamos em desobediência a Ele? Segue então o texto. No capítulo 2, no verso 7, diz assim, capítulo 2, verso 7, olha que impactante. Quando desfalecia em mim, Jonas falando, né? A minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração, no templo da tua santidade, no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz de agradecimento. O que votei pagarei, do Senhor vem a salvação. Irmãos, se você ler o texto antes, você vai ver que passaram-se então 2 dias. Jonas, então, como você conhece a história, é engolido por um grande peixe. A Bíblia diz que Jonas está lá, no ventre do grande peixe. Passam-se 2 dias e vem o verso 7 que diz, como a gente leu, quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Jonas só vai se lembrar de Deus quando ele está quase morrendo. Jonas só vai lembrar de Deus, que Deus poderia retirar ele daquela situação, quando ele já está quase morrendo. Jonas estava tão distante de Deus, mas tão distante de Deus, que ele está vendo tudo acontecer de ruim com ele. Ele está vendo o negócio dar tudo ruim. E ele só vai se lembrar de Deus quando ele está prestes à morte. Preste atenção nisso aqui, irmãos, que não esperamos chegar ao ponto da morte para então se lembrar do Senhor. Que não possamos esperar o pior momento para então querer fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer. A Bíblia diz que Jonas se lembra do Senhor e faz com o Senhor um novo voto. E ele fala no verso 9, o que votei pagarei, do Senhor vem a salvação. Glória a Deus. Aleluia. E aí vem o capítulo 3. No capítulo 3, o verso 1 diz assim, e veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a pregação que eu te disse. Meu Deus, preste atenção nisso aqui. O Senhor então, você conhece a história, Jonas se arrepende, o Senhor lança ele lá, no lugar onde ele deveria estar, o Senhor leva ele. Quando nós estamos em Deus, a gente não tem mais escolha, irmãos, a gente precisa viver para Ele. E aí, a Bíblia diz que veio a palavra do Senhor a Jonas. O que eu acho muito, muito forte, muito impactante, é que ele mesmo, quando escreve, ele fala, veio a palavra do Senhor a mim pela segunda vez. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Então Deus, olha, eu não vou te falar de novo o que você tem que fazer. Você sabe o que tem que fazer. E é muito isso, irmãos. A gente sai da direção de Deus, muitas vezes, sabendo aquilo que Deus quer que a gente faça. E isso é perigoso demais. Outra coisa que eu acho muito forte é que Jonas não queria ir. Toma um outro caminho, porque a mensagem que Deus colocou no coração e mandou ele fazer era uma mensagem dura. Só que quando ele vai lá e ele se arrepende, faz um novo voto com o Senhor, a Bíblia diz que Deus manda ele falar as mesmas palavras. Olha, irmãos, Deus de forma alguma, Ele vai mudar
a mensagem ou a palavra para adaptar ao querer e à vontade do profeta. A Bíblia diz que Jonas tinha uma mensagem. Quando ele faz tudo aquilo que não era para ele fazer, quando ele desobedece a Deus, Deus aparece a ele e fala, vai lá e faz exatamente aquilo que era para você fazer antes. Deus não adapta a mensagem à forma que o pregador, à forma que o profeta quer falar, não. Aquilo que Deus mandou falar tem que ser falado. E aí é isso que Deus está falando para ele, vai lá e fala exatamente o que eu mandei você fazer. E Jonas vai, irmãos. A Bíblia diz que Jonas vai e prega a mensagem. No verso 3 diz assim, levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminhada. E começou Jonas a entrar na cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Irmãos, a Bíblia em momento algum fala que Jonas tinha que chegar lá e falar, olha, arrependam-se. Olha, porque se vocês se arrependerem, o Senhor vai olhar para vocês com um olhar de misericórdia. Não, a mensagem de Jonas é, o Senhor vai destruir a cidade. Só que os homens, então, recebem aquela palavra e começam a se mobilizar em adoração ao Senhor para invocar a misericórdia de Deus através do seu arrependimento. E fez, verso 7, uma proclamação que divulgou em Nínive, o rei, não é isso? Pano de saco. Por mandado do rei e seus grandes, dizendo, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas comerão, nem beberão água, mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Quem sabe, eles nem tinham a certeza, quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E aí vem o verso 10, que é top. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não fez. Glória a Deus. O Senhor não, de forma alguma, o Senhor não resiste a um coração arrependido. A Bíblia diz que os homens iam ser destruídos, mas agora eles invocam a misericórdia de Deus, proclamando a vida totalmente a eles, se arrependendo dos seus pecados. O rei compreende a mensagem e proclama que todos deveriam adorar o Senhor. Então o Senhor se arrependeu do mal que ia fazer aqueles homens. Só que o que acontece aqui? Vamos caminhar para a gente finalizar já. O que acontece aqui? A Bíblia diz que Jonas ficou chateado, irmãos. A Bíblia diz que Jonas teve um desgosto profundo em seu coração. Porque preste atenção, raciocina aqui comigo. Deus chamou ele, falou, vou destruir. Jonas, então, não queria ir, faz o novo pacto do Senhor, porque quase morreu, e vai lá e faz exatamente o que Deus mandou ele fazer. Só que agora, Deus mudou de ideia, e quem estava aqui na pregação do pastor, na terça-feira, isso está muito conectado com que o arrependimento de Deus, quando Deus muda de propósito, e o propósito de Deus é mudado aqui. Jonas então pensa, Senhor, o Senhor falou que ia matar, mas agora o Senhor se arrependeu do mal que ia fazer a eles. Então Jonas fica com desgosto, e ele pensa assim, talvez, né? O Senhor falou que ia matar, agora o Senhor não vai matar mais. Quem vai morrer sou eu, porque eu falei que eles iriam morrer, agora eles vão me matar.
Agora vai dar ruim para mim, porque eu falei uma coisa, e agora o Senhor já mudou tudo aquilo que tinha mandado eu falar. E a Bíblia diz que Jonas fala, e orou, diz, Senhor, verso 2, Jonas falando com o Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarso, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo, grande em benignidade, e te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor, é razoável esse teu ressentimento? Irmãos, Jonas fica tão decepcionado, Jonas fica tão chateado, que a profecia dele não ia se cumprir, que ele fala para Deus que preferia morrer. Jonas, então, ele está preferindo ver a morte daquele povo e a sua palavra, aquilo que ele profetizou, ser cumprido, do que ver aquelas pessoas se arrependendo e glorificando o nome do Senhor. Irmãos, que negócio estranho, que pensamento estranho é esse de Jonas? Preferir que aquilo que ele falou aconteça a 100 e poucas mil pessoas sobreviver e proclamar e adorar o nome do Senhor. E aí a Bíblia diz que Jonas entra nesse conflito. A Bíblia diz que Jonas entra nesse paradoxo ali, naquela coisa da mente dele, de pedir para morrer e sai da cidade. A Bíblia diz que fez do Senhor, então, nascer uma aboboreira, que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa do pé de abóbora. Então Jonas sai da cidade e fica olhando para ver o que vai acontecer. E fica olhando para ver se Deus realmente tinha se arrependido, ou torcendo, não sei, para que a sua palavra fosse cumprida e que Deus destruísse aquele povo. A Bíblia então diz que o Senhor, e Deus sabe de todas as coisas, Deus que tem ciência de todas as coisas, faz então um teste com Jonas. Eu acho isso aqui muito, muito top, muito impactante. Porque Deus então faz nascer uma árvore, um pé de abóbora, para que Jonas, então, ficasse ali à sombra, para que Jonas, então, tivesse um afeto pelaquela árvore, pelaquela planta. E a Bíblia diz, no verso 7, que o Senhor permitiu. Deus enviou um bicho e essa planta morreu. Então, Jonas, no seu conflito para com Deus, começa a murmurar e reclamar de novo. A Bíblia diz que o sol vem sobre a cabeça de Jonas, ele desmaia e ele fala ao Senhor, melhor me é morrer do que viver. Por quê? Porque a planta que ele amou, morreu. Porque a planta que nasceu em um dia e morreu no outro, morreu, ele entrou em problema ali psicológico. Ele começou a questionar Deus, querendo morrer. Acho Jonas, sei lá, acho que Jonas tinha alguns complexos na mente dele, alguns problemas psicológicos, porque quando ele se frustrava com alguma coisa, a primeira coisa que ele clamava a Deus era que ele morresse. Que negócio doido, irmãos. E a Bíblia diz que o Senhor vira para ele e faz algo muito forte, muito impactante. Jonas ama uma planta que nasceu num dia e morreu no outro. E Deus vira para ele e fala, Jonas, como pode você reclamar, ficar ressentido, pedir a morte por uma planta que não teve nem praticamente 2 dias de vida, 1 dia de vida, porque você amou essa planta, você está querendo morrer por causa dela, agora se coloca no meu lugar, pensa como eu poderia então resistir ao coração de 120 e poucas mil pessoas que se arrependeram e que não sabem, 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Glória a Deus. Para a gente terminar, irmãos, eu consigo compreender aqui que Deus está fazendo uma relação de amor para que Jonas consiga compreender o propósito. Quando nós estamos no propósito de Deus, quando nós estamos conectados com Deus, nós precisamos entender que a nossa vida, ela não termina em nós. A nossa vida, ela é para servir
um todo. Jonas, se ele tivesse compreendido o propósito de Deus, ele deveria entender que ele foi enviado para lá e não para ser cumprido aquilo que ele queria que fosse, mas para ser cumprido o propósito de Deus. E qual é o propósito de Deus para a nossa vida? Que alcançamos outras almas e outras vidas. E Deus vira para ele e fala: como pode você amar mais uma planta do que 120 mil almas, simplesmente porque você quer que a sua profecia seja cumprida? Cara, e eu me lembro que, meditando sobre essa mensagem, Deus me fez compreender algumas coisas. Muitas das vezes na casa de Deus, a gente acaba tendo pensamento negativo de algumas coisas, simplesmente pelo fato de alguém... Olha só, irmãos, a gente foi chamado para viver em unidade. E Jonas não compreende isso. E muitas vezes, algumas coisas prosperam na casa de Deus, e a gente acaba murmurando e reclamando de algumas coisas, porque a gente não está entendendo o propósito. Ou a gente acaba murmurando e reclamando de algumas coisas, porque alguém que está participando não tem uma relação muito agradável com você. Não sei se você pegou isso. A gente torce até contra, ou não fica feliz de alguma coisa deu certo, pelo simples fato de que alguém que está participando ou se dando bem é uma pessoa que a gente não tem uma boa relação. E é exatamente isso. Jonas não está satisfeito de que os seus, teoricamente, inimigos estão agora compartilhando da mesma graça e salvação que ele. As pessoas agora proclamaram adoração a Deus e estão agora como irmãos de Jonas, quando Jonas esperava que eles iriam morrer. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, que possamos compreender o nosso propósito em Deus. Que possamos entender que nós fomos chamados para a edificação do reino. E o reino não termina em mim. O reino é algo relacionado ao corpo em que Cristo é o cabeça. E nós somos membros desse corpo. E que nós precisamos compreender o nosso propósito nele, que a nossa vida está nele a serviço dos propósitos dele. Irmãos, que você possa ficar com essa palavra, que você possa compreender que o melhor momento para se arrepender é quando as coisas ainda estão legais. Não espere chegar o momento de quase morte, ou o momento em que você veja que não há saída alguma para recorrer a Deus. Começa a mentalizar, começa a pensar o que você precisa mudar para entrar na vontade de Deus. Começa a mentalizar o que você precisa fazer para começar a entrar no propósito de Deus para a sua vida. E quer saber, muitas das vezes a gente já sabe o que é para a gente fazer. Muitas das vezes nós sabemos qual é o nosso propósito, aquilo que Deus colocou em nosso coração. Mas receba essa palavra nessa noite, fique com essa palavra nessa noite, que o Senhor possa ter falado no seu coração grandemente. E assim eu agradeço essa oportunidade, fico muito honrado de estar aqui participando mais uma vez. Que Deus possa abençoar essa casa, a sua família, a nossa igreja, o nosso campo, o nosso pastor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Pastor. Graças a Deus. Que Deus abençoe o presbítero Aleph, em nome de Jesus. Nesse momento, nós iremos orar para o término do culto. Queremos agradecer a todos os irmãos que estão conosco, sintonizados nesse momento, em nome de Jesus. Deus amado, te agradecemos, Senhor, por esse momento. Pai, por todo o Senhor que aqui está envolvido direta e indiretamente, ó Pai, que o Senhor venha abençoar os teus servos, Pai, dando força e graça para que cada dia mais, Senhor, possamos fazer o melhor para a tua obra, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Guarda-nos em tuas mãos, toma, Senhor, a todos aqueles, ó Pai, que irá assistir esse vídeo, Senhor. Abençoa os seus lares, abençoa a tua casa, abençoa, Senhor, dando força, graça, saúde, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo aquele que aguarda a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga amém. A vitória é nossa, operando Deus, tudo nós podemos. Amém. Está terminado em nome de Jesus.